Boa noite a todos. Bom, é com muito prazer que eu retorno a casa para a gente conversar um pouquinho. E nada mais do que, de acordo com o Setembro Amarelo, né, a gente falar um pouquinho sobre cativar. E aí eu trouxe, né, toda vez que a gente pensa nessa palavra, para mim, ela remete a duas coisas. A música cativar, que a gente canta na evangelização com as crianças, e ao livro Pequeno Príncipe, que é a história do menino que sai à procura de amigos e visita vários planetas pequenos, onde ele vai encontrar a sua rosa, a macieira, a raposa. E na sua trajetória, ele vai descobrindo o que seria uma amizade, o que seria cativar. E aí nós vamos parar um pouquinho nessa. Eu vou introduzir um pouquinho a história dele, para a gente partir daí, para a gente entender um pouco. Então, foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, disse o príncipezinho com delicadeza. O pequeno príncipe era muito delicado, muito gentil. Mas ao voltar-se, ele vira e não vê ninguém. E a raposa fala, estou aqui, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. És bem bonita. Sou uma raposa. E aí o príncipe, então, a chama para brincar. Anda, vem brincar comigo. Estou tão triste. E aí a raposa fala que não pode brincar com ele, porque ainda ninguém a havia cativado. E aí, então, o príncipe, com toda a gentileza, se desculpa. Ah, perdão. Sem entender direito. Aqui, a gente tem a inocência da criança, que chega perto de outra criança para brincar. Nós também podemos cativar essa inocência só que ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa delicadeza, dessa vontade de cativar, de chegar perto de alguém do nada e chamar para fazer alguma coisa. Graças a Deus, aqui em Minas Gerais, a gente tem o hábito de conversar nas filas, no mercado, a gente puxa conversa com qualquer pessoa. Mas, continuando a história, depois de ter refletido um pouquinho, ele pergunta para ela, o que significa cativar? Aí a raposa, então, fala, tu não deves ser daqui. Que procuras? E ele responde, procuro os homens, mas ainda querendo saber o que significava cativar. Aí ela fala para ele que os homens têm espingardas e caçam. É uma maçada. Também criam galinhas. É o único interesse que lhes acho. O único interesse nos homens, para a raposa, são as galinhas que eles criam. Andas à procura de galinhas? E ele fala, não. Ando à procura de amigos. Mas o que significa cativar? Ele continua perguntando. E aí, então, ela responde. É uma coisa que toda a gente se esqueceu. Significa criar laços. Laços. Laços que nos unem. Laços que somos pessoas sociáveis. Fazemos parte desse planeta imenso. Fazemos parte da natureza. Estamos interligados uns aos outros. O planeta Terra nos serve de escola, nos serve de casa, nos serve de hospital, e todos juntos vamos crescer moralmente, evoluir, mas juntos. E aí ele, então, fica a criar laços, e a raposa, então, fala, isso mesmo. Mas ela fala que, para ela, o príncipezinho não passa de um rapazinho igual a tantos outros que existem por aí. E ela ainda refala, eu não preciso de ti, e tu não precisas de mim.
Para ti, não passo de uma raposa igual a 100.000 raposas. Mas se me cativares, precisaremos um do outro. Serás para mim único no mundo. Serei única no mundo para ti. E aí, então, ele entende. Ele começa a compreender. E ele fala, existe uma flor. Creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se de tudo na superfície da terra. Então, a grande jornada do príncipe começa no planeta que ele encontra a flor. E ele começa a cuidar dela e ela fica linda. Só que aí ele resolve partir na aventura dele procurando outras coisas, querendo explorar. E aí ele deixa a flor para trás. E ele passa a se sentir sozinho, porque a flor o cativou. E aí ele procurava novos amigos. E ele tentou fazer essa amizade com a raposa, mas a raposa precisava ser cativada antes. E essa fala da raposa no final, vê-se de tudo a superfície da Terra. Na Terra, nós temos todos os tipos de pessoas, encontramos com pessoas de várias formas, raças, credos, mas somos todos um único conjunto, filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, todos estamos à procura da mesma coisa. A gente precisa ser cativado e a gente gosta de fazer parte da vida das pessoas. A gente gosta de saber que a gente é querido. E aí, andando um pouquinho mais, no livro Laços de Afeto, capítulo 1 fala sobre a pedagogia do ser. E aí vem explicando que o afeto é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Todos nós precisamos de afeto. Quando a gente vê histórias de pessoas que fazem a opção de viver isoladas em lugares remotos, mas ainda assim existe uma certa afinidade, nem que seja com a natureza, porque nós somos seres que precisamos disso. Essa habilidade abre largas portas para a entrada do amor. Sem o afeto, o amor não chega. Não tem jeito dele entrar. Porque ser afetivo é laborar com o sentir. Quando nós somos seres afetuosos, a gente consegue trabalhar os sentimentos. A gente consegue dar nome a tudo que sentimos. A gente consegue criar laços de afeição, seja laços de afeição de amizade, seja laços de afeição dentro da família, seja laços de afeição no trabalho, com o vizinho. Então, a afetividade é um degrau para o amor. E amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir divino, ou existir para a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Mas, claro, temos a nossa etapa de evolução. Cada um está num estágio, ainda estamos num planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, mas fomos criados por Deus, nosso Pai, para sermos felizes. Deus é um Pai bondoso. Ele quer todos os seus filhos amados bem. Quem vai ditar como isso vai acontecer, se isso vai demorar ou não, somos nós. Nós fazemos as escolhas. E aí, continuando um pouquinho aqui, ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potencialidades celestes que dormitam há milênios em nosso eu divino. Nós somos centelhas de Deus. E há milênios nós temos essa luz dentro de nós. E educar-se, ser é educar-se para poder deixar essa luz brilhar. E esse eu divino,
e essas potencialidades celestes nos conduzem ao destino glorioso de filhos de Deus, a plenitude. Portanto, a pedagogia do ser tem no afeto um dos seus principais potenciais didáticos. Por isso que quando reencarnamos já tantas vezes e vamos reencarnar tantas outras, porque a gente precisa repetir a gente precisa repetir a lição, né? Muitas vezes a gente tem que estudar mais um pouquinho, a gente vem como bebês, porque dentro da família, que é a nossa primeira escola, é onde a gente vai aprender a desenvolver laços afetivos, onde a gente vai aprender a desenvolver o amor, os sentimentos. Quando você olha para um ser pequenininho, você não tem como falar ali, não sei falar que coisinha linda, que fofinho. A gente se esquece até que ali tem um espírito, naquele corpo, está ali um espírito que pode ter uma vivência muito maior que a minha, que a de vocês, que pode ter uma trajetória de aprendizado muito maior que a nossa. Mas a gente precisa passar por esse momento de ternura. Eu falo que é um momento de ternura. E quando a gente trabalha com criança, numa escola, dentro do centro espírita, ou quando a gente tem contato no próprio centro espírita, que delícia que é chegar, ser bem recebido. Quando eu estive na casa de vocês me receberam com tanto carinho. É muito bom. Todos nós gostamos desse afeto. E a gente precisa receber, mas a gente precisa saber dar. A gente doa aquilo que a gente tem. E aí, continuando um pouquinho no mesmo livro, afeto é uma força da alma de incalculável poder. Sua boa utilização demanda sólida formação moral, para que o vigor do sentimento seja abençoada estrada de libertação nos passos das atitudes. Então, vamos pensar um pouquinho, então. Vamos voltar lá, quando éramos pequenininhos. Que fomos educados na nossa família, que muitos aqui vieram, cresceram num berço espírita. Eu não cresci num berço espírita, mas eu aprendi sobre Deus, sobre fé. A gente ensina aos nossos filhos, inclusive, ter fé. A gente aprende muita coisa com os nossos pais pelos exemplos que eles nos deram. Então, as nossas atitudes no presente são pautadas na vivência do afeto que tivemos para trás. É como se fosse uma sementinha. Essa semente foi plantada e, aos poucos, conforme a necessidade, ela vai germinando e ela vai aparecendo. E quando nos tornamos pais e mães, a gente sente a mesma coisa que os nossos pais sentiram conosco. Quando a gente abraça um trabalho na casa espírita, ou abraça um trabalho voluntário qualquer, que a gente só tem a ganhar, a gente retribui tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente veio acumulando ao longo dessa reencarnação e de tantas outras. Por isso, demanda de sólida formação moral, porque faz parte do homem de bem, da proposta que a gente tem para todos nós, que sejamos homens e mulheres de bem. E aí, amar é uma aprendizagem, conviver é uma construção. Você aprende a amar, você aprende a querer bem, você aprende a cuidar. Conviver é uma construção diária. Não é fácil. Muitas vezes a gente tem, ao longo do caminho aí,
dificuldades, às vezes, com alguém no trabalho, ou com algum vizinho, ou com alguém da família, é o primeiro lugar mais complicado. Mas a convivência é uma construção, e quando a gente se abre para a proposta do Cristo, que era simplesmente amar o seu próximo como a si mesmo, a gente se coloca nessa intenção de construir uma boa convivência. Pelo menos a intenção, gente. Eu sei que não é fácil. Nem sempre é muito fácil, não. Dentro da família sempre tem aquele mais difícil, mas a gente é ali, o nosso lugar, a gente está no lugar certo. Porque faz parte do nosso crescimento e do crescimento daquele núcleo familiar ali, estarmos juntos, com dificuldades ou não. Amor não é empréstimo divino para o homem, e sim a aquisição de cada dia na aprendizagem intensiva de construir relacionamentos propiciadores de felicidade e paz. Então, Deus não nos empresta amor. Deus é amor. Ele nos ama. A cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, mesmo quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, a gente sabe que está errado, mas a gente pensa assim, ninguém está olhando. Mas a gente sabe que na nossa consciência, onde estão as leis divinas, a gente sabe que Deus está vendo, e ainda assim Ele nos ama. Deus não nos empresta amor, Ele nos oferece esse amor incondicional para cada um de nós. E a cada dia, essa aquisição vai acontecendo na aprendizagem do dia a dia, nas dificuldades que vão se acumulando na vida. A gente nem sempre vai ter uma trajetória tranquila. Às vezes acontecem infortúnios como doenças, às vezes você perde o trabalho, e realmente as situações ficam difíceis. Mas quando a gente lembra que nós não estamos sozinhos e que nós temos uma rede de apoio espiritual, uma rede de apoio também no planeta, em volta de nós, na família, nos amigos, e quando a gente se abre e permite que essa rede de apoio se faça presente, a gente vai construindo essa aquisição do amor divino. Bom, aí eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos. Na terceira parte lá, ele tem a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Kardec faz esse questionamento aos espíritos e eles dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Fácil assim. Muito fácil. Essa seria a tradução perfeita da caridade. Mas o que eu quero trazer foi o comentário de Kardec em cima dessa resposta. Ele vem falando que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Então, amar o próximo é fazer o bem que seja possível. Então, é fazer o bem quando eu estou numa situação, fui no supermercado, a pessoa que está trabalhando no caixa fez lá, deu valor para ser pago, paguei em dinheiro, e aí na hora que a pessoa vai me dar o troco, ela me dá um troco a mais. O correto é eu devolver esse valor a mais, porque isso é o bem que eu posso fazer naquele momento. O bem que eu posso fazer quando eu estou na rua e alguém me pede algum alimento, ou qualquer coisa, um dinheiro, essa caridade material, ela é extremamente importante, mas quando ela vem com um olhar de ternura, quando ela vem com fica com Deus, tenha um bom dia,
essa caridade ela fica muito mais rica. É o bem que podemos fazer naquele momento, que não seja possível. Jesus não pediu que a gente fizesse além do que damos conta, porque também temos as nossas dificuldades, e Ele nos conhece a todos. Além disso, o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser recepcionada, como eu gostaria de ser atendida. É assim que eu vou cuidar do outro, com a mesma moeda. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, amar uns aos outros como irmãos. Somos irmãos de caminhada, trilhando subir a escada da evolução, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um conduzindo a sua vida da melhor maneira que consegue, e vamos nos apoiando. Somos a rede de apoio uns dos outros. Amar uns aos outros como irmãos, aqui, não é o amor de perdão. Aí a gente esbarra na questão, muitas pessoas falam, e o perdão? Não é fácil perdoar. Não, não é fácil perdoar, mas mais difícil é carregar mágoas no coração. Mais difícil é carregar o coração cheio de mágoas. Eu falo que é como se a gente carregasse pedras, uma sacola cheia de pedras. E conforme as mágoas vão aumentando, a sacola vai ficando mais pesada. Aí você anda os 5 primeiros minutos, tudo bem. Os 10 primeiros, ok. Anda 1 hora com uma sacola lotada de pedras. 2 horas, uma vida. É muito difícil. Então, amar uns aos outros como irmãos é a gente reconhecer que somos falhos, todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Mas, se a gente procura ter esse olhar liberto para poder cuidar do próximo, cativar esse próximo, a gente trilha um caminho um pouquinho mais fácil. E Deus é tão sábio que Ele nos coloca na família para ter esse primeiro ensino. E não é fácil. Muitas vezes a gente vem juntos de companheiros que são difíceis, mas a gente tem que entender que nós vamos criar laços com essas pessoas. Sim, nós vamos cativar essas pessoas e elas vão nos cativar. Com a dor ou com amor, vai acontecer. E aí, gente? Eu queria contar uma outra historinha para vocês, mas essa eu não tenho slide não, tá? É a história de um menino que engoliu choro. É um curta-metragem, a autora se chama Cris Paz. Nesse curta, ela traz a história de um menino que começa, como toda criança, né? Principalmente meninos que gostam de jogar bola. Não pode ver uma bola. A bola estava no meio da sala. Na cabeça da criança, desse menino, ele fantasiou todo o movimento. Ele conseguiu imaginar o gol dele sendo narrado. E aí, então, ele vai, naquela fantasia toda, dribla o sofá, dribla a mesinha de centro, dribla a estante, dribla o tapete e vai em direção à bola. Só que quando ele chega perto da bola, ele escorrega e cai no chão. E toda aquela ideia, aquela fantasia na cabeça dele de que tinha um narrador narrando o seu gol, foi tão frustrante que ele caiu sentadinho no chão, e sentado no chão ele ficou e começou a chorar. Aí vem o pai dele, e o pai dele vira para ele: o que aconteceu, menino? O que você está chorando? Já não te disse que homem não chora? Engole esse choro.
E o menino, sem entender, e o pai repete: engole esse choro. E ele engole o choro, aquela tristeza. E as lágrimas foram parar no pezinho dele. E então, toda vez que ele passava por uma situação difícil a partir daquele dia, fosse uma doença, ele estava sentindo dor, ele tinha vontade de chorar, ele não chorava, ele engolia o choro. Porque ele lembrava as palavras do pai dele, e ele não queria, em momento nenhum, decepcionar o pai. Então ele engolia o choro. E cada vez que ele engolia o choro, ele ia enchendo o seu corpinho de lágrimas. Ele tinha que tomar uma injeção. Qual criança não chora, né? Quando vai tomar uma injeção, ele engoliu o choro. E assim foi. Ele foi passando o tempo, ele foi crescendo e ele foi engolindo o choro. Chegou um certo momento, ele já estava com água, com lágrimas, até na altura acima do estômago dele. E essas lágrimas, conforme ele andava, elas faziam barulho, como se fossem onda do mar. E toda vez que ele caminhava, a mãe ouvia o som dessas lágrimas dentro do corpinho dele. E aí ela achava que ele estava com fome e chamava ele para comer um lanche, chamava ele para comer uma fruta. Ele dava uma mordida, mas saía. Aquela tristeza continuava dentro dele. As lágrimas estavam ali, presas. Até que um dia, a sua irmã caçula, ele encontra a irmãzinha sentada no chão da sala, chorando muito. E ele pergunta o que aconteceu. A vovó morreu. E ela chorou muito. E ele engoliu o choro, novamente. E a menina chorou. Mas a menina chorou muito, ela chorou por dias. E foi chorando, e chorando, e chorando. E chorando, ela foi conseguindo lidar com a tristeza dela. Conseguindo se libertar da tristeza e voltar a sorrir. E voltar a brincar novamente. Sorrindo, gargalhando pela casa, como toda criança pequena de 4 anos. E ele, então, percebe que a atitude dele, as escolhas dele que ele estava fazendo até aquele momento, não estavam ajudando ele, ele vivia triste. Então, brincando com a irmã, ele bate o pé, né, tropeça, bateu o pé no móvel, doeu muito, porque foi o dedinho mindinho, e aí ele começou a chorar. E chorou por dias. E quanto mais ele chorava, mais ele eliminava as lágrimas que estavam presas dentro dele. E ele se libertou. Até que ele foi dormir, ele acordou no dia seguinte, com um passarinho cantando, e ele senta na cama, se espreguiça e dá um sorriso lindo, e corre para a janela para ouvir e ver o passarinho, porque fazia tempo que ele não tinha aquela sensação. E aí ele foi brincar com a irmã na sala. Nisso passa o pai dele. O pai dele, cansado, triste, com a cabeça baixa, do mesmo jeito que ele andava dias anteriores, antes dele tomar a decisão de chorar toda a tristeza que ele guardava dentro dele. E aí, então, ele fala com a irmãzinha dele, me espera um pouquinho que eu já volto. E ele foi até ao pai, o pai tinha sentado na poltrona, na frente da televisão, ele bota a mão no ombro do pai e fala, tudo bem, pai, não tem problema chorar. E aí, naquele momento, houve um estreitamento de laços entre esse pai e esse filho. Esse pai chorou toda a tristeza dele, por conta do filho ter entendido que toda aquela tristeza, ela poderia ser transformada em alegria se as mágoas fossem colocadas para fora. Então,
O perdão das ofensas também passa pelo perdão de nós mesmos. Nós procurarmos não nos cobrar tanto. E aí, o que essa história nos traz? No livro Garimpo de Amor, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, ela fala que o amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Não tem medicamento melhor. É só a gente visitar os hospitais, ou a gente ir até um lar de idosos, escutar a história que eles têm para nos contar. Não tem coisa melhor, a gente sai dali parecendo que a gente está flutuando. Não apenas auxilia quem se dirige, mas principalmente aquele que o cultiva. Quem cultiva o amor é auxiliado também, não só aquela pessoa que recebe o amor. E ela ainda vem dizer que o amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus, portanto, de origem divina, que deve ser preservado com alegria e distribuído com exuberância, graças à sua potencialidade ilimitada. Distribuída com exuberância aos montes. O amor deve ser preservado com alegria. Eu não consigo imaginar Jesus uma pessoa sisuda. Eu sempre imagino Jesus para mim com aquele olhar magnetizador, mas com um sorriso, não só nos lábios, mas um sorriso na face, como um todo. Amor é alegria. Amor liberta. E o amor nos proporciona a possibilidade de cativarmos uns aos outros, de cuidar uns dos outros. E nada mais importante no mês de Setembro Amarelo, porque estamos interligados uns com os outros. A dor daquelas pessoas que estão vivendo em países em guerra também é nossa dor. A dor daquele que resolve terminar a sua vida através do suicídio também é nossa dor. Quando cativamos, a gente carrega um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Eu peguei o trecho da música Cativar, das crianças. Quando a gente estreita laços, a gente carrega a dor do outro. Quando a gente percebe a importância do olhar, a importância do toque. Na historinha lá do menino, ele botou a mão no ombro do pai, e aí ele falou, tudo bem, pode chorar. Bastou aquilo, esse toque e essas palavras para o pai conseguir se libertar de tanta dor, se libertar de tanta tristeza. E aí, se a gente observar os laços, quem gosta aí de fazer laços de presente em casa, se a gente parar e perceber, é curioso, né? Um laço é uma coisa muito curiosa. É uma fita que vai dando voltas. Tem uns laços que são muito elaborados, eu não consigo fazê-los, não. Eles se enrolam, mas não se embolam. Vira daqui, revira dali, circula. Pronto, o laço está feito. O abraço também é assim. Eu aprendi com um grupo que faz Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente tem o hábito de abraçar, não sei vocês, né? Mas normalmente eu vou com a mão direita, o braço direito por cima. E eles pediram, não, a gente vai todo mundo se abraçar ao contrário. Nós vamos com o braço esquerdo por cima. Porque aí a gente põe coração com coração. É assim também com o abraço. A gente, coração com coração, tudo cercado pelo braço, como se fosse um laço.
Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde eu faço. Então, o laço, ele está presente em tudo. Quando a gente dá a mão a uma criança para andar com ela, quando a gente cumprimenta alguém quando chega na nossa casa, mesmo que seja um cumprimento com a mão, é um abraço, é um laço. Aí, quando eu puxo uma ponta, o que acontece com esse laço? Vai escorregando devagarinho, se desmancha, se desfaz. E aí, se solta, desfaz o abraço. Eu brinco lá lá no Garcia, na evangelização, que a gente tem um tratamento muito bom, que é o abraço-terapia. Jesus caminhava com os apóstolos, sempre cuidando um dos outros, ele sempre muito atento aos sentimentos daqueles que o seguiam, dos seus discípulos. E sempre que ele podia, ele parava e olhava, ele parava e cuidava. E quando ele não podia, bastava a presença dele para servir de remédio. Então, o amor é assim, a amizade também é assim. Tudo que é sentimento é igual um pedaço de fita. Se enrosca, segura um pouquinho daqui, solta um pouquinho dali, aperta aqui, mas o que não pode acontecer com o sentimento, de forma nenhuma, é quando alguém briga e os laços se rompem. Ou quando os laços se rompem por conta de uma briga, seja uma briga na família, seja uma briga no trabalho, com alguém do trabalho, com o vizinho, é muito chato. Porque você vai continuar encontrando a pessoa. Você não vai ter como se mudar para outra parte do planeta para evitar encontrar com a pessoa. Muitas vezes não tem como, né? E aí, como é que você vai lidar com esse cuidar, com esse convívio? Fica muito complicado. Então, aí as duas partes, depois da briga, rompem seus laços, as duas partes saem uma para cada lado, igual as pontas da fita, a fita que foi usada para fazer o laço, tem uma pontinha do lado direito e uma pontinha do lado esquerdo, e a gente fica separado, do mesmo jeito. Então, o amor e a amizade são isso. Eles não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Simplesmente estreita laços, simplesmente cativa. E o verdadeiro amor, o amor que Deus nos propõe, que Ele nos oferece, é um amor que liberta. Tanto é que nós temos o livre-arbítrio para conduzir a nossa trajetória do jeito que a gente acha que devemos. Apesar do que no nosso plano reencarnatório, a gente sabia exatamente em que família, muitas vezes, né, a gente sabe que família vamos reencarnar, quem teremos como pai, como mãe, como irmãos, e qual é a nossa missão dentro daquele lar, dentro daquele espaço, nascemos no lugar certo, na forma correta, no país certo, na condição certa. Nada é por acaso. Independente do tamanho da missão, todos nós temos a nossa. Essa missão ela não precisa ser grandiosa, como foi a missão de Chico Xavier, Irmã Dulce. Ela pode ser pequenininha, como conduzir, cuidar dos nossos filhos é uma missão. Cuidar dos nossos pais, quando eles ficam com mais idade, é a nossa missão, é a nossa obrigação, honrar pai e mãe. Então, independente da missão, todos nós nascemos com uma, pequena, grande, mas a gente nasce com uma. Só que aí a gente tem a lei do esquecimento, o livre-arbítrio,
E muitas vezes a gente acaba escolhendo uma trajetória um pouco errada. Mas a vida também nos traz de volta, porque somos acompanhados de espíritos protetores, temos o nosso benfeitor, que cuida de nós e que ele vai fazer de tudo para trazer a gente de volta para o caminho correto. Além disso, temos os amigos de caminhada dessa reencarnação que nos conduzem também, que às vezes chegam perto da gente e às vezes a gente fica bravo, né? Chega um amigo ou uma amiga e fala assim, poxa, Renata, o que você está fazendo aí não tá bom, não. E aí, na hora, você fica um pouco aborrecido, mas depois, refletindo, a gente vê que aquela fala foi muito certeira. Ela é muito bem-vinda. Então, laços de amor, laços de amizade, cativar. Que a gente saiba cuidar e olhar uns para os outros, com o mesmo olhar que Jesus tinha para cada um de nós, apesar, porque se a gente levar em consideração, é o nosso maior modelo de bondade. Chegar a essa bondade que Jesus nos traz não é muito fácil, mas se eu consigo praticar um pouquinho a cada dia, já eu vou aprendendo. E é uma prática, como foi dito, é uma aquisição, preciso de repetição. Igual quando a gente não dá certo lá na matemática na escola e tem que repetir de novo porque não aprendeu. É a mesma coisa. Laços afetivos, laços de amizade, são laços importantes entre duas pessoas, entre mais pessoas, onde a gente convive. E aonde a gente convive, a gente tem a chance de cativar uns aos outros. E a gente não deve perder essa chance. Kardec, ele foi um grande entusiasta e estudioso da educação. E ele sempre, ele aprendeu com Pestalozzi que o amor é a melhor forma de educar alguém, através do amor. E aí ele traz essa fala para a gente, que a gente tem que botar na cabeça que quando a gente tem os pequenininhos, é dali que começa tudo, com as crianças. Mas nunca é tarde para a gente aprender a amar. E aí, a fala de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. No Novo Testamento, João, capítulo 13, versículo 34. Que se amar uns aos outros como Jesus nos amou, ainda parece uma coisa muito distante, mas na prática diária, um pouquinho de cada vez, regando, é igual cuidar de uma planta. É igual o menino lá, o Pequeno Príncipe, cuidando da rosa. É o cuidado diário. E aí, gente, eu sou uma pessoa que acha que na natureza, tem a lei de Lavoisier que fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Eu transformei essa fala. Na natureza, tudo se cria e tudo se copia quando vale a pena. Aí eu achei aqui, ninguém é responsável pela felicidade de ninguém, mas uma boa companhia transforma qualquer tristeza em um lindo sorriso. Valorize quem te faz feliz. Não somos responsáveis pela felicidade do outro quando a gente oferece, sim, toda a oportunidade, e a pessoa faz a escolha do não. Temos o livre-arbítrio. Mas nós podemos, sim, sermos boas companhias. Mesmo quando a gente vem para a gente uma situação de que a pessoa, uma criança, um filho,
existe uma briga na família e as pessoas ficam sem se falar um tempo. O perdão ali parte de um. Se eu fiz mal a alguém, eu vou procurar essa pessoa para pedir perdão, para pedir desculpas. O desculpar cabe ao outro conseguir fazer isso no momento dele. Mas no momento que acontece, não existe o porquê de a gente evitar estreitar laços novamente. E o girassol, que traz aí o símbolo do Setembro Amarelo, que o girassol sempre se vira para a luz do sol. Ele sempre procura a luz do sol. E que a gente deixe a luz que brilha em nós, a centelha divina que existe em nós, que a gente permita que ela brilhe também, iluminando não só a nossa caminhada, mas a caminhada daqueles que estão conosco e que nos acompanham nessa jornada em rumo a essa felicidade que o próprio Jesus falou: meu reino não é deste mundo. A gente sabe que nós estamos aqui para nos aprimorar, mas a verdadeira felicidade a gente tem no nosso primeiro lar, que é a pátria espiritual. Mas a gente precisa da escola, a gente precisa de viver aqui para a gente poder lapidar todos os sentimentos e deixar que esses sentimentos se transformem em laços afetivos. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que a gente tenha uma semana, um resto de semana e um fim de semana proveitoso. Que Jesus ilumine a todos nós.